celular é operante. Então, o pessoal está respondendo aqui, gente, de novo, desculpa aí as falhas técnicas, mas sempre a primeira vez é assim, a gente vai aprendendo, tecnologia, ela é boa enquanto que funciona. Então, novamente, bom dia a todos, obrigado pela oportunidade, é bom tentar recuperar esse tempo perdido, para não atrapalhar todo mundo, obrigado por dedicar esse tempo, para a gente compartilhar um pouco de informações que acho que é muito pertinente em nosso segmento. Rapidamente, uma apresentação da Itam Magal. A Itam Magal é uma empresa de assessoria e consultoria. A gente atende o segmento do condominial, empresarial e segurança pessoal como um todo. A gente temos associados, certificados, fazemos projetos no Brasil todo. Como vocês bem perceberam, e conforme está neste slide, sou israelense, estou há 27 anos no Brasil, eu cheguei aqui como diplomata, depois de servir aos órgãos de segurança e exército israelense, durante 13 anos, e recebi a proposta de trabalhar junto com um grupo econômico muito grande aqui no Brasil. Isso foi o motivo da minha permanência. Hoje eu instituí uma empresa de consultoria, estamos com 18 associados espalhados no Brasil todo, em projetos diversos, tá? E será um grande prazer apresentar com vocês agora um pouco do nosso conhecimento que a gente adquiriu ao longo destes anos. Como que eu pulo o slide aqui? Do lado, certo. Do lado. Tá? Conforme falei, são 3 segmentos que a gente atende. Hoje a gente vai centralizar na questão do condominial. Este mês passado, lançamos também a Itam Magal Academy. A Itam Magal Academy tem um propósito de compartilhar conhecimento no mercado como um todo, sempre buscando redução de riscos nas empresas, trazendo mais bem-estar, segurança pessoal para moradores, enfim, para agregar mais, para a gente saber como lidar com problemas que a gente tem no Brasil e no mundo quando a gente fala de riscos e violência. Tá? Um pouco de nossos clientes que estão espalhados no Brasil, do mundo corporativo, do mundo incorporadoras, construtoras. Uma grande alegria a nós que a gente conseguiu entregar bastante projetos ao longo destes anos, com bastante sucesso. A gente espera que 2020, que vem, que será melhor ainda. Eu, André de Paula, que está aqui presente também neste webinar, estou com ele, a gente escreveu um livro, Segurança para Gestor de Condomínio. Quem que deseja ter a cópia deste livro, basta mandar um e-mail para a gente, e será um grande prazer também, através do livro, compartilhar conhecimentos. Um pouco do mito que a gente chama da segurança israelense. Acho que aqui no Brasil tem um momento muito bacana, que é a aproximação do Brasil com Israel, mas acho que antes, eu acho que eu sinto o dever de esclarecer um pouco este mito, no meu ponto de vista. Quando a gente geralmente fala em Israel, todo mundo entende um país pequeno, no meio cercado dos inimigos, e com todas as dificuldades, desafios que a gente de sobrevivência lá, isso nos trouxe algumas características muito importantes, que eu quero compartilhar aqui com vocês rapidamente, porque Israel não é só tecnologia, é muito mais que isso, na verdade. E quando a gente fala de segurança israelense, primeiramente a gente fala de 3 fatores, Primeiramente, sempre quando a gente desenvolve um plano de segurança, a gente sempre pensa proativamente, como que eu desenvolve um projeto, que olho para frente. Eu não tenho que pensar com a cabeça de hoje, eu tenho que pensar na cabeça da manhã. O inimigo, entre aspas, ele se desenvolve, ele se capacita, ele sempre busca como atrapalha nossa vida, nosso conforto, abstrair, atrativo de nós, e a gente tem que pensar com a cabeça do miliante para a gente ter um projeto correto de segurança na instalação, na empresa, na organização.
Outra coisa é o que a gente chama de mentalidade correta. O que é mentalidade correta? Mentalidade correta é você ter foco naquilo que você quer atingir como resultado. Não adianta a gente falar e não fazer, e não chegar ao resultado. Tá? Isso a gente não tem tempo a perder, isso é uma coisa que a gente tem que analisar energias e todo o esforço mental, recursos para chegar no seu resultado. Então, isso também é uma premissa muito importante. E nada disso adianta se a gente não treina, a gente não capacita constantemente. Não adianta eu colocar a pessoa em sala de aula, dar uma hora de treinamento, 2, um dia, uma semana. Isso não traz o resultado que a gente entende que vai trazer o resultado. Isso a gente entende que precisa fazer através de treinamento constante. Tem a repetição que faz a coisa funcionar. Vocês que são gestores de pessoas, não cansa de treinar, não cansa de capacitar, não cansa de orientar, seja em sala de aula, seja on the job, seja em exercícios. Tá? Se você não ensina, você não tem o direito de exigir. Isso é a primeira premissa. Então, primeiro, gasta tempo e sua energia com a sua equipe, porque a gente não faz nada sozinho. Não? Agora vamos entrar um pouco vamos entrar na apresentação conforme o tema que a gente falou. Não sei quem de vocês que são projetistas, quem são de vocês são arquitetos, quem são vocês são gestores de segurança. Espero que grande parte aqui está presente. Um dos objetivos deste webinar, que fiquei muito feliz que a DIT proporcionou esta oportunidade para a gente, e explicar a segurança na linha de tempo da construção civil. Quando a gente fala em segurança na construção civil, a gente tem que pensar desde o primeiro momento que a ideia nasceu na cabeça do empreendedor. Esta fase começa quando o empreendedor comprou o terreno. Depois, ele desenvolve um projeto arquitetônico urbanístico. Tá? Depois tem os projetos complementares, obra, implantação do empreendimento, o empreendimento habitado, e depois tem associações, condomínios, etc, etc. Tá? Eu vou correr nesta linha de tempo e a gente vai citar os pontos importantes que têm que ser considerados em cada fase dessa. Primeiramente, quando a gente fala em segurança, o objetivo é desestimular as ações do mal intencionado. Isso é uma coisa que, se a gente mostrar, entre aspas, para o meliante, que ele não vai ter dificuldades, a probabilidade de a gente ser vítimas é grande. A segurança, ela começa com algum impacto, alguma presença, tá? E ao longo do tempo, ao longo da linha da construção civil, em todas as etapas delas, eu vou explicar para vocês como que a gente tem que fazer isso. Tá? A gente cria barreiras para impedir uma ação mal intencionada. Infelizmente, no Brasil, a premissa de segurança, ela fala o seguinte: eu tenho que ser bom para impedir que uma coisa mal, que pode trazer dano para mim, acontece. Infelizmente, na segurança privada, na segurança empresarial, a gente tem que olhar para o nosso umbigo. A gente tem que empurrar para o vizinho, que eu falo. Hein? Infelizmente, a gente não faz o trabalho de segurança pública. A gente integra com a segurança pública. A segurança pública tem que fazer o trabalho dela. Eu tenho que cuidar do meu. E isso é uma fase que eu sempre cito, do Hillel. Hillel é um ancião que viveu mais de 2000 anos atrás, é um dos pilares da cultura judaica, e ele tem uma citação que ele fala: não faça aos outros o que lhe é idioso. Essa é a lei, o resto são comentários. Quando eu olhei esta fase, falei, pois quando a gente fala em segurança em loteamentos abertos, fechados, condomínios, é exatamente isso que a gente tem que praticar. De um lado. Do outro lado, se a humanidade toda falava disso, pensava assim, a gente não estava aqui hoje discutindo.
Porque se eu não quero fazer mal para o outro, então não precisa ter sistema de segurança, não precisa ter investimento de recursos, tá? Se todo mundo tinha uma boa intenção, todo mundo era de bem, a gente não estava aqui conversando. Mas, infelizmente, a humanidade não foi por este caminho. E, infelizmente, meu sentimento, minha visão, que as coisas vão ficar mais complicadas para frente, tá? E a criminalidade, infelizmente, está presente no nosso dia a dia, no mundo como todo, desde... todo mundo viu o atentado em Londres, alguns dias atrás. Isso acontece, isso abrindo o jornal, todo dia. Por isso a gente tem que trabalhar muito para a gente buscar resultados em nossos projetos, nossos clientes, que segurança tem que ser considerada no processo. Na minha visão, eu fiz um desenho aqui, não sei se consigo jogar isso para a esquerda. A sociedade é tipo um campo de batalha, na verdade. No que eu vendo, que minha origem é exército e mundo de segurança, eu tive este insight. Né? E os empreendimentos estão inseridos dentro da sociedade. Né? E tem coisas muito similares, né? Porque imagina um campo de batalha, tem um território que não pode ser invadido de um por outro. Né? Isso é milenar que tem este conceito. Né? O empreendimento ele tem recursos para proteger, tem muros, tem câmeras, tem vigilantes, tem porteiros, tem recursos para impedir uma ação mal intencionada. Né? Ele possui um comandante, tem um síndico, tem um coordenador, tem gestor predial, tem os porteiros, então tem gente para cuidar de todo este processo, então tem uma hierarquia. Tá? Existem inimigos invisíveis ou visíveis, que vêm do lado de fora e do lado de dentro, internamente. Infelizmente, hoje a gente dorme com inimigos, sim. Muitos empreendimentos a gente veja que eles estão vítimas por alguma má intenção, por próprios moradores que vivem dentro desses empreendimentos. Isso tem que ser considerado um projeto, sim. E a operação é 24 horas. A segurança, ela não dorme. Então, esta operação precisa existir, tem que ser mantida, tem que ser cuidada. Isso existe uma prontidão de 24 horas. Só alinhar um pouco de conhecimento rapidamente, triângulo de crime, imagino que grande parte aqui, pessoas que estão assistindo, conhecem este conceito, mas, rapidamente, para o crime acontecer, 3 fatores devem estar presentes. Primeiramente, tem que ter uma motivação. Motivação de quem? Do humilhante. Ele tem que acordar de manhã e falar, eu quero cometer algum crime, eu preciso trazer leite para minha família, eu preciso comprar droga, eu preciso me financiar a compra da minha arma. Então, por algum motivo, ele tem uma motivação. Isso não depende da gente. A atratividade tem que estar presente no momento do crime, tá? O que é uma atratividade? São joias, dinheiro, celular, um eletrônico, dinheiro vivo, etc, etc. Isso, infelizmente, todos nós temos. E não conseguimos viver hoje sem isso, de alguma maneira, presente em nossa vida. Para o crime acontecer, quando ele vai acontecer? Quando tem alguma fragilidade. A gente define como oportunidade. Tá? Quando tem alguma barreira que não funciona, que está mal posicionada, ou alguma falta de atenção, isso serve para a vida pessoal, como vida condominial ou na empresa. Tá? Quando qualquer brecha que tem, aí que a coisa vai acontecer. Infelizmente, isso funciona, este crimes acontecem em todos os tipos de segmentos. Tá?
Este conceito se aplica também no cybersecurity, desde condomínios, desde organizações, seja empresas de logísticas, bancos, varejo. A atuação do crime está no ponto onde não era o que onde que o ponto está mais fraco, onde que a oportunidade está sendo observada. Não por nada que tem uma citação em português que explica isso muito bem. A ocasião, desculpa aí, ocasião faz o ladrão. Ocorrências tem inúmeros. Acho que no Brasil, cada um de nós tem uma história para contar. Se ele não foi vítima, com certeza ele conhece alguém que foi vítima de algum crime ou outro. Ontem, o banco me ligou, meu cartão foi clonado pela segunda vez este ano. Infelizmente, está presente no nosso dia a dia, é uma coisa que a gente tem que considerar no nosso planejamento, seja pessoal, empresarial, e dentro frente da nossa responsabilidade profissional. Tem assalto, furtos, fraude, falhas, incêndio, mal súbitos. Esses são problemas que todos nós, quando a gente desenvolve o projeto, a gente tem que saber como lidar. O grande problema hoje da humanidade é a questão de drogas. Isso cada vez a gente está vendo isso presente nos condomínios, seja verticais, seja horizontais. Pessoas jovens usam um ambiente seguro para consumir. A gente teve uma ocorrência recente num condomínio de altíssimo padrão. A gente achou um mini traficante dentro do condomínio vendendo drogas, outro furtando bicicleta para levar para a comunidade para vender, para comprar a droga. O vizinho que a gente descobriu que furtou o apartamento do vizinho quando a família estava em viagem para obter algum atrativo para vender, para comprar droga, e aí vai. E, obviamente, infelizmente, a questão da assédio moral e sexual existe também nos condomínios. Teve um caso recente que eu vi, que houve um ato sexual dentro de uma piscina de um condomínio. Pessoal, então, os riscos e os problemas, vulnerabilidades estão presentes no nosso dia a dia, a gente tem que cuidar deles. Obviamente que a necessidade, como todo, é buscar bem-estar, segurança e prevenção de perdas ao longo de todo o processo. Tá? A gente precisa diminuir, reduzir, preservar, gerenciar, manter, e muito importante se preparar porque a probabilidade de uma ocorrência acontecer, a gente ser vítima é presente e a probabilidade é alta. Quando a gente vem em frente a qualquer projeto, um desafio, qualquer empreendimento, quando o assunto segurança está na pauta e eu quero tratar ela, a primeira coisa que eu tenho que decidir é o que eu quero. Isso é uma pergunta mais difícil para ser respondida. Por quê? Porque não tem uma solução certa. 3 fatores têm que ser considerados quando a gente fala do que a gente quer. Primeira coisa, proteção. Qual é o nível de padrão de segurança que eu tenho? Que eu quero? Tá? A gente pode transformar qualquer empreendimento num bunker. Obviamente, tem as consequências deles. Tá? Segunda pergunta. Quanto que eu aceito que este padrão atrapalhe o meu conforto? Quanto que eu aceito que este padrão atrapalhe a minha logística da minha empresa? E o terceiro fator é a questão de custo. Então, em cima desses 3 fatores, a gente tem que tomar uma decisão. Não dá para fazer tudo. A gente não pode transformar os ambientes num lugar que não é agradável, mas a gente tem que proporcionar segurança. Tá? Ela pode ser, se eu finjo, então ela vai ter uma falsa sensação de segurança para nossos clientes e moradores. E se eu faço uma coisa mais profissional, mais minded, olhando a segurança de direito que a gente entende que tem que ser, aí sim ele vai ser mais efetivo, mais preventivo.
Mas aqui eu antecipo e eu falo. Cada condomínio, cada empreendimento tem o DNA dele. Não é um processo que você copia e cola. Tá? Isso desde o empreendedor, que ele tem uma visão específica dele em cima do empreendimento dele. Tá? Desde o pessoal que entende que ele não pode atrapalhar o processo de venda dele, mas ele quer ter algum nível de segurança. Então, a gente, junto com o dono da responsabilidade, se eu posso falar assim, tem que sentar e definir esta equação, e em cima disso, a gente começa a desenvolver aquilo que a gente chama de plano diretor de segurança. Quando a gente fala em plano diretor de segurança, são 4 fatores que sempre deve existir. Primeiro, são os recursos humanos. Eu sei que a robótica está chegando aí, mas eu espero e eu tenho a certeza que ainda a gente vai depender, por muitos anos, do recurso humano. Então, tem que ter um CPF no processo. Segundo assunto, o segundo recurso é a questão técnicos. Então, tem que ter barreiras físicas, tem que ter tecnologia, tem que ter câmeras, tem que ter controle de acesso. Terceiro fator, são recursos organizacionais. A gente tem que escrever os procedimentos e as políticas. Isso tem que ser documentado. Logo mais eu vou te explicar o porquê. Tá? Eu brinco que eu falo que o brasileiro mal lê, então imagina escrever. Então, isso é uma coisa que a gente tem que saber cada vez mais nos projetos, exigir e sentar e escrever o conhecimento, tá? Da maneira que a gente permite a continuidade dela ao longo da vida do empreendimento ou na empresa. E o quarto fator, a questão de gestão. Se não vai ter um recurso dedicado, o minded para este processo, para integrar estes 3 fatores, humanos, técnicos e organizacionais, a segurança não fica em pé. Recursos de segurança, com certeza, você sabe que todo dia nasce um novo. Então, a gente está falando desde questão de infraestrutura de rede de dados. Isso é uma coisa que eu vou falar também mais para frente. Sem infra, a gente não faz nada. Hoje é tudo de bits and bytes. Então, toda a parte de rede de dados e de rede elétrica, que para sustentar toda esta infraestrutura, ela tem que ser prevista desde o primeiro dia do empreendimento. Questão de monitoramento de placas de veículos, isso é muito importante para loteamentos abertos. Obviamente, imagem. Imagem é bom, mas ele é passivo. Hoje vem tecnologia que vem para ajudar nesse processo, com videoanálise, tem a questão do reconhecimento facial que está entrando, mas ainda não é preciso, ainda é falho, tem muito alarme falso positivo, que isso engana a gente. Então, a gente convence a gente não pode vender isso com uma ciência absoluta. E ainda tem muito para procurar que esta tecnologia funciona bem e dá uma garantia das informações que estão sendo analisadas. Totens de comunicações, isso também, a gente coloca isso está presente nos processos no controle de acesso, está presente em loteamentos abertos. Ronda com drone, isso é uma novidade, a gente está implantando isso em alguns projetos. Isso é uma grande, acho que um divisor de água na segurança patrimonial. Segurança com drone, ele permite você olhar fora do seu empreendimento. Ele permite você olhar de dia e de noite, onde que a gente praticamente 50%, se não mais do tempo, a gente atua à noite. Tá? Então, com câmeras, com visão noturna, consigo identificar qualquer anormalidade que ele está circulando do lado externo. Isso me permite um ganho muito grande de segurança. Deixando de ter uma viatura, uma moto circulando nos condomínios horizontais, enxergando só 30, 40 metros à frente, que é a distância do farol.
totalmente ineficaz. E falando em drone, a gente nunca pode acontecer que o drone não serve só, ele pode servir também para os outros frentes, outros riscos, outras necessidades no empreendimento, principalmente quando a gente fala em loteamentos abertos e condomínios horizontais, na questão da preservação do ambiente. Então, a gente sabe que tem muitas questões ambientais que pode ser usado o drone para identificar, desde a iluminação, desde sujeira, desde queimadas, incêndios. Então, o drone vem ajudar muito neste processo. Além do mais, eu entendo que o drone é um recurso que vai ser usado em questão logística. Logo mais, a entrega do pizza no domingo no condomínio horizontal pode ser feito através de um drone. Por que não? Por que tem que o motoqueiro andar 2, 3, 4 quilômetros dentro do empreendimento para entregar uma pizza em 3, 4 casas? Por que eu não posso fazer isso com drone? Isso, não estou falando da ciência da NASA, isso já existe. Entrega por drone já está presente. Só que a gente tem que se preparar por este recurso, em termos de ambiente apropriado, comprar o equipamento correto. E também a gente não pode esquecer que o drone tem o outro lado, o mirante também tem. Então, hoje tem tecnologias que sabem detectar drones. E muito importante também considerar, de novo, uma vez que eu defino que o padrão de segurança do meu empreendimento demanda isso, eu tenho que considerar isso dentro do meu projeto. Esse assunto é grande, talvez uma oportunidade em outro webinar a gente pode explorar mais a respeito disso, que obviamente é um recurso que vem para mudar o segmento. Outra coisa importante é a questão de integração entre os próprios moradores. Hoje está nascendo bastante aplicativos para ajudar neste processo da comunicação entre moradores e associações, porque, na essência, a gente entende que a segurança ela é feita através de pessoas, e pessoas, o morador não deixa de ser desses jogadores que ajuda e deve ajudar no processo. O ser humano é um sensor também. Ele enxerga, ele escuta, ele processa, só que ele tem que saber o que fazer com a informação no momento oportuno, para quem que eu comunico, para quem que eu envio uma normalidade, um suspeito que eu identifiquei. Então, os aplicativos, eles vêm para ajudar bastante nesse processo. Monitoramento de redes sociais, tem organizações que cuidam muito bem disso, porque nas redes sociais, onde que a gente se expõe e onde que a gente, às vezes, coloca informações indevidas, é uma coisa que a gente tem que pensar. Recursos humanos, falei bastante, e ronda veicular ainda é uma coisa que existe, então, nos veículos tem GPS, e a gente consegue gravar o que o vigilante tá olhando, para futuramente fazer alguma investigação ou outro. Também tem empreendimentos que isso é muito importante ter este recurso. Para qualquer projeto, qualquer sistema, qualquer organização de segurança, 5 fundamentos de gestão de segurança precisam estar presentes. O primeiro fundamento é a gestão de pessoas. Quando eu falo gestão de pessoas, eu me refiro a todo o processo de seleção da pessoa, capacitação desta pessoa, auditoria desta pessoa, que ele faz aquilo que ele foi treinado a fazer. E um fator não menos importante, a questão da motivação. No final do dia, no final do processo, nossa responsabilidade depende do ser humano, conforme eu falei. Tá? Se a pessoa que está na frente deste processo não está motivado, não está capacitado, tá? Dificilmente você vai ter um sistema de proteção na altura que você se promete ou na altura que sua responsabilidade exige. Então, pessoal, cuida bem deste fator. Gestão de pessoas é fundamental. Por isso, todas as questões de liderança têm que ser aplicado no dia a dia. E não terceiriza esta atividade. É a responsabilidade do líder
Muito tempo do líder, ele tem que se dedicar olhando na equipe dele, nos CPFs dele, tá? Que estão sob a responsabilidade dele. Não importa se você é gestor de segurança de um condomínio, de uma empresa ou de uma prestadora de serviço. Uma vez que você tem pessoas embaixo de você, cuida deles, senão isso vai te trazer problema. Segundo fator, fundamento, é a gestão de ativos. Não adianta a gente pedir dinheiro para investir em câmeras, em controle de acesso, em alarmes, em sistemas, em barreiras, se a gente não faz a manutenção corretiva e preventiva, se a gente não tem inventário daquilo que a gente tem. Porque a tecnologia ela é muito boa quando ela funciona. Então, a gente tem que cuidar dela. E a lei de Murphy com tecnologia, ela existe sim. Quantas vezes a gente não viu casos quando você quer resgatar a imagem, você descobre que o sistema não gravou, por algum motivo. Ou a imagem não ajudou em nada porque ela estava desfocada, ou tinha um galho balançando na frente. Gente, gestão de ativos é um fundamento muito importante para cuidar. Gestão de conhecimento. O que é gestão de conhecimento? Falei anteriormente, é toda a parte que chama de recursos organizacionais. Então, tem que escrever. Uma vez escrito, o conteúdo tem que ser revisado periodicamente, tá? Tem que definir políticas, tá? Tem que ser documentado. Eu consigo fazer a gestão do conhecimento, da continuidade. O americano chama isso de knowledge management. Então, uma vez que eu contratei uma pessoa, eu tenho os procedimentos escritos, tá? Eu sei o que ensinar, eu sei o que passar para ele e ele sabe o que fazer. Tá? Isso serve não só para dentro da equipe de segurança, isso também extrapola também para moradores, prestadores de serviço, na definição, se seja um SLA, ou seja um contrato, ou seja um manual, que tem que ser criado e arquivado e visto e atualizado constantemente. O próximo é gestão de comunicação. A gente tem que saber se comunicar entre a gente. Quando eu falo a gente, o responsável com o superior, com os subordinados, com os pares, dentro do mundo condominial e mundo empresarial, as políticas de comunicação têm que ser bem definidas, momentos de ocorrências tem que ser claramente quem faz o quê, e não sair batendo cabeça, e deixando a adrenalina tomar conta, né? Isso é uma coisa que a gente tem que exercitar bastante quando a gente fala principalmente em gestão de crise. E o quinto fundamento é a gestão operacional. Gestão operacional é a gestão que faça tudo, a engrenagem funcionar. A gente tem que fazer escala para o pessoal, tem que tratar falhas, tem que cuidar de fazer contratos com fornecedores para cuidar dos nossos ativos, tem que fazer apresentações, tem que conversar com nossos stakeholders. Então, isso para a gente entende como gestão operacional. Cumprindo esses 5 fundamentos de maneira equilibrada e detalhada, a gente entende que vocês, a partir desse momento, você pode considerar que você tem um sistema de segurança. Agora a gente vai passando dentro das caixinhas da linha de tempo da construção civil, e vou dar alguns flashes do que pode ser feito em cada fase desse. Licença. Conforme eu falei, a primeira fase é a fase do terreno. O empreendedor foi lá e comprou um terreno. Nosso sonho é que quando o empreendedor pensa no empreendimento dele, ele tem que já colocar a segurança na pauta. Muito difícil, são pouquíssimos casos que eu peguei projetos antes de ser aprovados nas prefeituras. Isso é onde que o plano diretor começa. Ele começa no projeto urbanista, junto com o urbanista. Eu peguei um projeto recente, que o portal, dando alguns exemplos, né? o portal de acesso num complexo logístico, um condomínio logístico, saindo da estrada,
ao acesso, não tinha nem 50 metros. O que você entende? A estrada vai ficar bloqueada, porque não tem espaço físico para fazer a fila, para fazer o processo de controle de acesso. Isso tem que ser corrigido no projeto urbanista. Com muito detalhe. Tem um conceito americano que qualquer profissional certificado deve conhecer, que chama CPTED. Tá? Vocês estão vendo uma foto de um livro que eu adquiri recentemente. CPTED em inglês é Crime Prevention Through Environmental Design. Se eu estou traduzindo para o português, é prevenção do crime através do desenvolvimento arquitetônico, ou urbanístico, ou ambiental. São premissas que têm que ser consideradas quando a gente faz qualquer projeto, principalmente em loteamentos abertos. Eu não vou entrar muito em detalhe, é muito extenso, isso pode, em outra oportunidade, a gente pode falar disso. Tem uma empresa aqui em São Paulo que eu conheci recentemente. Ele está buscando trazer esta certificação, uma certificação para o Brasil, onde que os arquitetos, urbanistas e profissionais de segurança podem se certificar e, em cima disso, adquirir conhecimento para aplicar dentro dos projetos. Outro fator importante é a questão de integrar no projetos. A segurança ela tem que ser integrada no projeto. Urbanismo, falei, paisagismo, muito importante. Eu brinco com paisagistas e teve a oportunidade recentemente de conversar com Abud, um dos grandes paisagistas do Brasil, que ele fala que eu falei para ele que ele é o maior inimigo nosso, né, na área de segurança, porque você vai lá, faz um projeto, coloca uma câmera, ele depois cresce um coqueiro que obstrui toda a imagem da câmera. Então, os projetos têm que ser integrados no paisagismo. A infraestrutura elétrica e dados, eu comentei, muito importante. Projeto de segurança no terreno, muito importante a gente pensar na questão da preservação do ambiente. Quando eu estou terreno, hoje a gente tem que colocar as barreiras físicas, hoje invasões é uma coisa constante, e quando incorporadoras compram os terrenos nas periferias das cidades, a segurança tem que estar presente. Infelizmente, ela é cara, então a gente sugere não depender do recurso humano a proteção do terreno e trabalhar sem porteiro, com tecnologia, quando é possível. Pessoal, eu vou correr porque a gente está com pouco tempo devido à falha, então a gente vai disponibilizar depois esta apresentação para todo mundo. A DIT vai mandar para todos os participantes para vocês poderem ter estas informações. Projeto arquitetônico, pessoal, também um outro fator muito importante. Arquitetos, com todo respeito, eles sabem das premissas, mas sempre tem alguma coisa para melhorar. A gente faz projetos em empreendimentos depois construídos ou até em plantas. Não lembro de um caso que a gente não tinha corrigido a arquitetura. E seja em condomínios verticais, horizontais, porque tem um conceito muito importante que tem que ser definido bem no início, antes do arquiteto colocar qualquer conhecimento dele, começar a desenhar a solução do empreendimento, que chama de premissas de acesso. Tem que ser definido que tipo de pessoa que ingressa no empreendimento, seja a pé ou de veículo, por onde que ele entra, qual tecnologia que ele vai usar para abrir este acesso e quais condições ele vai fazer isso. Isso é um documento que tem que ser gerado. Uma vez definido as premissas de acesso, aí sim eu vou definir se eu vou usar clausura, se o empreendimento precisa ter uma rampa de entrada, outra de saída,
eu posso só ter uma única rampa de entrada e saída, se eu preciso ter 2, 3 clausura de pedestres, um para visitante, outro para morador, outro para o prestador de serviço, se eu preciso ter um ambiente para abrigar o visitante, o prestador de serviço da chuva, quando ele faz o cadastro, passa documentos. Pessoal, a gente está indo hoje para um desenho de empreendimentos que são mistos. Isso vai trazer grandes desafios para arquitetos, porque no mesmo ambiente a gente tem residências, tem aquilo que chama de não residencial, de curta temporada. A gente tem a área de comércio, pessoas que não têm nenhum vínculo com o ambiente circulando e a violência presente. Isso nos traz desafios para profissionais de segurança, para desenhar soluções que precisa gastar tempo e achar o ponto de equilíbrio daquilo que eu comentei no início, daquilo que a gente quer. A portaria remota está vindo aí, mas os condomínios não estão preparados arquitetonicamente por isso, porque não é só a questão da entrada e saída do veículo ou do pedestres, mas também tem a grande questão das entregas. E-commerce está aí, Black Friday, acabamos de passar por Black Friday, o Brasil faturou, as empresas no Brasil faturaram, acho que mais de 3,5 bi de reais, todas essas encomendas estão chegando nas portarias nesses dias. Como que portarias vão receber estas encomendas? Onde que vai armazenar estas encomendas? A gente chega em condomínios e a gente está vendo que os guaritas estão vendo depósitos. E a gente investiu em toda a tecnologia, a gente quer que o porteiro cuide do processo de controle de acesso, ele não tem condições mínimas, porque ele tem que entregar sexta-feira à tarde a caixa de vinho para o morador, e ele tem que buscar esta caixa de vinho dentro de outros 20, 30, 40 outras encomendas que estão esperando aí. Então, isso tem uma demanda grande que a gente tem que considerar na questão do desenho arquitetônico. Armários inteligentes estão aí presentes, vem para ajudar isso, mas o armário inteligente ele tem que ter um ambiente físico para por isso, tá? Ele tem que permitir um acesso de fora por dentro. Então, temos muitos desafios, a gente tem muitos desafios para tratar, e o projeto arquitetônico ele tem que integrar. Grandes problemas que a gente tem hoje, condomínios clubes, a gente tem condomínios hoje com centenas de apartamentos, com uma clausura de pedestres que não permite, na verdade, a entrada de carona de uma pessoa não identificada. Conforme vocês estão vendo aqui no desenho, a gente fizemos esse projeto num condomínio de alto padrão, condomínio clube aqui no Brasil, onde a gente está implantando uma porta giratória que permite só uma pessoa passar por vez. Obviamente, tem toda também a contingência de uma clausura para a entrada de PNE ou de pai com filhos que está saindo para pegar perua escolar. Então, obviamente, tem que desenhar, mas maior grande grande porcentagem de entrada e saída para uma pessoa individual, onde que a gente sugere colocar esta porta giratória para a gente desafogar o porteiro. O porteiro até hoje tem muitas atividades, uma portaria é um cockpit praticamente, muitos subsistemas instalados lá, desde segurança, elétrica, incêndio, e pior, ele tem quase, condomínio com 400 apartamentos, ele tem 1.600, 2.000 chefes em cima da cabeça dele, todo mundo ligando, pedindo informações, orientando, e ele tem que executar os serviços, responsabilidade dele. Então, pessoal, 1 mais 1 é 2, vai haver falha, e o processo não vai funcionar, e a probabilidade do condomínio ser vítima por alguma má intenção é grande. Projeto complementar, isso muito importante. Infelizmente, quando eu falo com a empresa que faz gerenciamento de obras, eu vejo os projetistas que estão na lista, poucas vezes que eu vejo que o projeto de segurança está presente. Geralmente, quem faz o projeto complementar de segurança a empresa que faz a elétrica ou a empresa que faz automação,
com todo respeito por esses profissionais, um deles uma vez sentou dentro de uma guarita e operou um empreendimento, a segurança do empreendimento. Então, tem que ter, dentro do planejamento do empreendedor, ele tem que considerar o projeto complementar de segurança, que seja executado através de pessoas que conhecem a matéria. E quando a gente fala de projeto de segurança eletrônica, são subsistemas que a gente entende que são os controle de acesso, sistema de CFTV, sensoramento e alarme, comunicação e interfonia, iluminação, de segurança, toda a parte do equipamento na central, na portaria, que é um cockpit, então o porteiro, depende do tamanho, ele tem que ter condições de operar aquilo, e assim, muitas vezes a gente vê que isso não passou na cabeça dos arquitetos, e eles colocam os monitores na altura do olho do porteiro, que não consegue enxergar nada pelo vidro. Entre vários outros exemplos que a gente pode citar. Drone e antidrone eu citei, e gestão de condomínios, questão de aplicativos, de software para fazer toda a interface de portaria com moradores, com síndicos, administrador, etc. Obviamente, dentro do projeto tem que ter a localização de dispositivos em planta, em AutoCAD, a definição da infraestrutura de dados elétrica, e isso tudo tem que ser documentado em AutoCAD, obviamente, tá? Tem uma relação com as especificações e quantitativo de toda essa tecnologia, e memória descritivo, onde que a gente descreve como todo o sistema funciona, tá? De tal maneira que eu falo, essa documentação ele tem que servir para o comprador do sistema, ter essa informação de maneira bem detalhada, que ele pode pegar uma proposta do mercado, de fornecedores, e o fornecedor, o integrador, sabe o que ele tem que cotar, e ele, depois, se ele vence a concorrência, ele sabe o que instalar. Então, o documento bastante detalhado, que tem que ser considerado nesses projetos pré-executivos. Obra é um momento com muito risco. A gente tem riscos, além do problema de segurança do trabalho, a gente tem questão de furtos internos, tem furtos que vêm de fora, seja através de mendigos ou até quadrilhas especializadas que entram com caminhões para roubar tudo que cobre, tudo que é eletrônico das obras. Então, isso demanda ter um projeto de segurança do canteiro de obra, mas a gente conhece a dinâmica de obra. Se você, não adianta você fazer um projeto de canteiro, se você não depois ver se está sendo cuidado, porque pessoas esquecem equipamento eletrônico fora e depois o equipamento some. Depois eles responsabilizam a construtora para ser ressarcido. Então, se vocês não têm procedimentos corretos e um plano de proteção do canteiro de obras, e os atrativos que estão presentes, então provavelmente você será vítima e haverá furtos no empreendimento. Nossa experiência junto com grandes construtores aqui no Brasil, isso atrapalha muito e perde muito dinheiro. Nosso entendimento também a questão do canteiro de obra, acho que hoje é um desperdício de dinheiro para a gente atuar com porteiro no canteiro de obra. Hoje a gente entende que, uma vez colocando porta giratória no empreendimento, e a gente estamos trabalhando um projeto que a gente chama de Security Box, onde que você vai ter um container de acesso que pode ser instalado no canteiro de obra, que permite uma entrada aceita autônoma, seja através de reconhecimento facial ou qualquer dispositivo biométrico, dentro da obra. Ele se garante uma segurança maior, inclusive na questão da segurança do trabalho. Por você integra todo o sistema junto com o sistema do controle de acesso, onde que você
tem a certeza que a pessoa que está entrando na obra é uma pessoa que tem o exame de médicos em dia, se ele tem o curso, os NRs dele feitos, se ele fez a reciclagem na questão da integração de segurança do trabalho, só desta maneira que a gente consegue garantir que as pessoas que estão dentro da obra, eles são pessoas devidamente cadastradas, que permite o acesso deles. E a gente tem a troca aqui, que a gente entende que canteiros de obra, uma vez fazendo, implantando um projeto de segurança adequado, não pode trabalhar com porteiro noturno. Porteiro noturno, se ele não dorme, se ele vem trabalhar, ele dorme, se ele não dorme, ele ajuda a carregar. Então, a gente entende que é um desperdício colocar este recurso em obras do tamanho que tem hoje no Brasil. A implantação do empreendimento é um processo muito crítico. A gente tem, uma vez se intrigando, eu tenho muito entrada e saída de prestador de serviço, ou ainda os sistemas ainda não funcionam direito, tá? Tem muita questão de adaptações que devem ser executados, e o maior problema é que os condôminos, os compradores, eles não têm condições de fazer investimentos em segurança. E felizmente ou infelizmente, eu entendo os empreendedores, quando eles entregam os empreendimentos, geralmente eles não entregam com todo o equipamento necessário para operar a segurança. Eu sempre falo para os empreendedores, vocês têm que considerar este custo no preço de venda. Não adianta lembrar disso depois. Obviamente que a conta não vai fechar e vai precisar tirar o dinheiro do bolso, do lucro do empreendimento. Mas uma vez que isso está considerando no preço da venda, vocês conseguem entregar os empreendimentos com mais qualidade em termos de sistemas, de equipamentos, tá? De tal maneira que vai proporcionar melhor segurança para os seus moradores e para os seus clientes. E tem outro porém, uma coisa que até hoje não consigo entender, que os empreendedores, como eles não vendem todas as unidades no primeiro momento, eles que carregam o custo do CAPEX depois. Então, por que não prever isso antes? Então, um ponto aqui que estou colocando esta mensagem, espero que tem pessoas aqui que estão participando que são funcionários, tem link, de alguma maneira, com os incorporadores para repensar este assunto. Empreendimento ocupado, então, todos nós vivemos, de alguma certa maneira, em um loteamento aberto, fechado, seja vertical, e tudo começa onde a coisa começa, em termos de segurança, porque aí no momento que tem vida inserida dentro do contexto, então geralmente tem que ser feito uma análise da segurança, e aí logo na sequência pensar nas recomendações, e uma vez sabendo aquilo que a gente quer fazer um custo estimado, o projeto tem que ser aprovado em assembleia. Uma vez aprovado a assembleia, o custo e os procedimentos, aí sim faz um projeto para o executivo, tá? Conforme eu expliquei, um documento que a gente consegue depois comprar, implantar, tá? E depois acompanhamento da implantação, fazer manutenção, depois toda a parte do ciclo do treinamento, auditoria e operação de todo o processo. E um fator muito importante neste momento são os moradores, né? São os principais clientes internos que têm que ser cuidados, e a gente entende a dificuldade, porque convivência é uma coisa que deve ser considerado como uma meta. A gente hoje, a humanidade, cada vez ela está mais verticalizada, ela está mais também contida dentro de um único ambiente, onde que as pessoas têm que saber conviver. Por isso, a gente sugere desenvolver, junto com o regulamento interno, um guia de convivência social, onde que a gente define todos os procedimentos que o morador precisa seguir dentro do condomínio. Isso é um documento que é votado na Assembleia, e a partir deste momento ele vira uma regra que permite todo mundo presente no empreendimento saber o que fazer.
principalmente também para a equipe de segurança. Senão, cada vez ele vai fazer conforme o bom senso, conforme o agrado que ele quer dar para o morador, e isso faz todo o projeto, o plano de segurança cair para água abaixo. Então, associações, quando a gente fala em loteamentos fechados ou abertos, é um desafio muito grande quando a gente fala nesse tipo de empreendimentos. Segurança, como todo, ele começa com preservação. Se você não cuida do ambiente, o ambiente vai atrair uma certa criminalidade. A teoria das janelas quebradas foi desenvolvida no final dos anos 70, aplicada na cidade de Nova York nos anos 80. Quem tem interesse, tem bastante material no Google a respeito disso, mas a mensagem é relativamente simples: cuida do ambiente. Se o ambiente vai demonstrar que ele está sendo cuidado, isso afasta a criminalidade. Tá? Vocês estão vendo algumas fotos que a gente tem um case aqui em São Paulo, de um loteamento aberto que chama Jardim das Perdizes, um condomínio, não é um condomínio, desculpa, uma associação de moradores, onde que tem 11 condomínios dentro desta associação mãe, que é do bairro. A associação é o condomínio, não é o condômino. Como é um bairro planejado e desde o início foi pensado na segurança deste ambiente, no contrato de compra do apartamento, o morador ele já se compromete a contribuir com a associação. Então, a associação, todo dia, primeiro dia útil, ele já nasce com dinheiro na conta. Isso é o grande problema que a gente tem em associações, a questão do ovo à galinha. Sem recursos, a gente não faz nada. A gente está com um projeto que a gente está na fase 2 dele, agora estamos na fase do pré-executivo, porque a gente, aqui em um bairro em São Paulo, um bairro que chama Boaçaba, fica perto do Ceasa, Vila Lobos, um loteamento aberto de 500 casas. A gente conseguiu, a associação, um time de moradores se juntou e teve a iniciativa de identificar esta necessidade, nos contratou, a gente fez o projeto, fizemos análise, trazemos recomendações, a gente aprovou em assembleia um investimento de R$1 milhão, que vão ser implantados nos próximos meses. Estamos agora na fase do projeto executivo. Dos 500, 200, teve adesão de 200 casas, e isso permite um rateio de custo razoável de toda a infraestrutura necessária. Tem uma empresa de segurança privada que faz toda esta parte de segurança de rondas e apoio na entrada e saída dos moradores. Tem uma central de controle ligado instalado no bairro para fazer toda a interação do morador com o ambiente. Participação em consegues, e muito importante, onde que a gente pode ter, onde a gente tem uma oportunidade de demandar dos órgãos públicos as necessidades nos assuntos relacionados à violência e proteção como todo. Por reflexão, quero deixar aqui uma mensagem. A segurança do empreendimento deve ser considerada desde o momento da concepção do produto pela incorporadora. Acho que eu falei bastante a respeito disso. A segurança começa desde o primeiro dia do empreendimento, quando está na cabeça ainda do empreendedor. O segundo, o plano de segurança deve ser atualizado devido às alterações do urbanismo na sociedade, na mobilidade, no comércio e outros fatores. A gente estamos em um momento de mudança, a gente está vendo isso no tipo de empreendimentos que estão nascendo. Eu comentei a respeito dos empreendimentos mistos. Não dá mais para conviver mais com a figura da portaria e o brinco da clac-clac, que é a clausura de pedestres e de veículos. A gente tem as tecnologias que estão aí, com um pouco mais, com cabeça aberta, focado. Acho que os profissionais do segmento
deve se reunir para a gente discutir, para proporcionar soluções diferentes nos projetos arquitetônicos, de projeto de segurança eletrônica e um projeto de segurança como um todo. Tá? De novo, volto para o meu guru, o ancião, o Hillel, regras de ouro para buscar resultados, senão eu, por mim, quem por mim. Então, primeiramente, gente, não espera que isso venha do outro, faça você mesmo, seja qualquer um dentro da responsabilidade dele. Se não for agora, quando? Não espera para amanhã. O tempo passa muito rápido, e a gente evolui, a criminalidade evolui, os riscos evoluem, a gente também tem que evoluir na mesma velocidade. Inclusive mais, para a gente antecipar as coisas mais para que não aconteçam. E também a questão, se eu for só por mim, quem sou eu? Então, a gente entende que cada um de nós, como ser humano neste mundo, ele tem que compartilhar, tem que dividir, tá? Tem que fazer bem para o próximo, tem que, não importa se a pessoa é seu concorrente, se ele não tem interesses, não tem visões comuns, primeiro a gente tem que dar para receber. Pessoal, acho que basicamente com isso eu encerro minha apresentação. Agora eu abro por perguntas. Eu sei que a gente extrapolou o tempo, peço desculpa pela falha técnica que a gente teve no início, mas espero que ainda tem pessoas ainda aqui junto comigo nesta apresentação, neste webinar. Estou à disposição para perguntas. Já tem. Quando é tratada a privacidade quando se usa drone? Excelente pergunta, Gustavo. Algumas coisas para ser consideradas. Primeiramente, a gente não pode esquecer, principalmente em loteamentos abertos, ou fechados, tanto faz, que o morador também tem o drone dele. Então, isso dentro do regulamento interno, ele tem que ser citado esta proibição do uso de drone nesses ambientes. Obviamente, você pode fazer isso numa associação quando é de loteamento fechado. Loteamento aberto, infelizmente, a gente não tem uma solução, porque eu pego o meu drone, saio na rua e levanto o drone. Aí eu vejo a filha do vizinho na piscina. Isso é uma questão muito preocupante a respeito disso. Na verdade, que é aquela primeira citação que eu falei de Hillel, você não faz para o outro aquilo que você não quer que faça com você. Educação, mas eu sei que isso é impossível, por isso que eu entendo que em loteamentos, em associações, isso deve ser inserido no regulamento interno, e mais, tem que ser colocado o equipamento do antidrone, que chama. Eu consigo identificar o drone. Uma vez que eu identifico o drone e tem uma regra clara, eu posso abordar a pessoa e aí, conforme a regra vai citar, se eu notifico, penalizo, mas sem dúvida o drone, a privacidade está em xeque. E isso é uma coisa que a gente tem que considerar, e não tem muito boas soluções a respeito disso. A única coisa assim que vocês têm uma legislação da ANAC que regulariza esse negócio, aí entrar na questão de denúncia, BO, aí vai para um caminho de mais árduo, mas uma solução imediata não tem. Pergunta quanto à questão do drone, ouvido a experiência de um gestor, 3 problemas. Um dia de chuva, incomoda vizinhos, a dificuldade de operar à noite. Algum outro problema deve ser previsto? Acho que, respondendo suas perguntas, primeiro, você citou bem, Leonardo, estes problemas, eles existem. Dias de chuva, hoje tem drones que têm uma certa resistência com água, mas não muito, tempestade obviamente que não, e vento muito forte não. Hoje tem uma solução de drone cativo. O que é drone cativo? Drone cativo é um drone que ele tá segurado com um cabo que chega até 80 metros,
Este cabo, ele alimenta e traz dados. Isso te permite uma operação que o fabricante sugere, geralmente de 8 horas contínuo do drone. Como vocês bem sabem, que um dos grandes problemas que tem em drone é a questão da autonomia de voo. Geralmente, um bom drone não voa mais que 30 minutos, que em termos de segurança é muito pouco. E as baterias têm vida útil. Então, quando você quer colocar o drone dentro da sua operação e você vai considerar ele como recurso, você tem que prever baterias sobressalentes. Isso deve entrar no seu OPEX e você tem que comprar constantemente baterias, senão essa operação ele vai ficar capenga. Então, o drone ele é bom, mas ele tem que funcionar. No meu ponto de vista, ele tem que ficar no mínimo no empreendimento, tem que fazer uma ronda com o drone a cada 45 minutos para começar a ser bem efetivo. Incomoda os vizinhos, a gente falou um pouco a respeito disso, a questão de privacidade. Vizinhos nem tanto, porque drone que voa 60 metros, 50 metros, com boa cama, é uma altura razoável, você mal consegue identificar ele, e não faz barulho nenhum. Operar à noite, já tem drones presentes no Brasil, com câmeras infravermelho, e pessoal, isso está mudando a segurança, porque estou começando a enxergar à noite, e mais, estou enxergando o lado externo, de onde que vem o perigo. Então, quem tem condições de prever este recurso, eu recomendo e muito no plano de segurança. Mais uma pergunta? A tecnologia de leitor de placas sobre a integração. Ok. Tenho dúvidas se a efetividade será, pois os assaltantes geralmente efetuam um roubo de carro, moto e vão efetuar outro assalto, ou seja, não dá tempo de registrar o roubo, né, for usado por eles. Perfeito as suas colocações. Algumas coisas. Primeiramente, quando a gente coloca leitor de placa nas entradas, não é simplesmente colocar, não só colocar a leitor de placas nos acessos do empreendimento ou do loteamento aberto. A gente também coloca totens com leitor de placa, com câmeras com leitor de placa nas áreas internas. E por que disso? Quando você implanta uma central e você consegue captar a leitura de placa em alguns pontos, você consegue identificar se este carro está zanzando. Se ele está passando mais que 1, 2 vezes no mesmo ponto, ele está procurando. Neste momento, que os sistemas automaticamente eles dão pop-up para o operador, e o operador aciona o rondante ou uma ponta-resposta para identificar se esta pessoa está mal intencionada ou não. Então, a gente cria este checkpoints, a gente implantou isso no bairro, no Jardim das Perdizes, está no nosso projeto em Boaçaba. Eu confesso que são poucos fabricantes de software que sabem entregar este resultado que a gente quer, que a gente chama de pop-up por carro zanzando, mas ele existe. Fazendo um pouco propaganda aqui, a Digiforte, acho que tem uma solução dessa, mas é possível, sim, você criar também o seu whitelist e blacklist. Você faz sua lista de pessoas, de carros que você não quer que circula, porque em algum momento você suspeitou, abordou, e você, na próxima vez que ele estará presente no seu ambiente, você quer ser notificado, o sistema automaticamente vai trazer isso para você. Morador, ele é um whitelist, então automaticamente você tem acesso a às placas do carro, que são pessoas que têm vínculo com o ambiente, você cadastra eles, então, de tal maneira que o sistema saber identificar. Integração com órgãos públicos ainda é sonho, e a maior barreira é a questão de segurança da informação. Num projeto Detecta em São Paulo, isso ainda está em xeque, está na pauta, porque os órgãos públicos, eles querem receber, eles não vão te informar se o carro é suspeito ou não. Mas acho que isso é questão de tempo. Nos próximos anos a gente vai ver mudanças e
e vai trazer uma melhor integração entre os órgãos públicos e privados, nesta questão de segurança. Os órgãos públicos já entendem que sozinhos não fazem nada, eles dependem dos órgãos privados. O projeto City Camera, que está sendo implantado aqui em São Paulo, eu sei que está sendo multiplicado por outras cidades, tem outras prefeituras que estão integrando muito bem a segurança privada dentro do contexto de segurança pública. De novo, a gente não faz nada sozinho, todo ser humano, toda viatura, todo carro que circula, ele pode ajudar e apoiar na questão da segurança e na busca do bem-estar dos cidadãos. Mais uma pergunta? Você tem conhecimento de condomínios hotéis com mais que 100 lojas que usam a tecnologia de portaria remota? Não, e nem tenta. Eu acho que é muito arriscado. A tecnologia ainda não está preparada por essa quantidade de entra e sai. Mas uma coisa que a gente sugere é ter uma portaria remota interna dentro do condomínios horizontais. Nossos projetos hoje, a gente desconsidera, a gente não desenha, a gente não sugere aquelas cabines com porteiro nas cancelas. A gente deixa tudo limpo, tudo clean, tá? A gente cria uma central de controle dentro da área administrativa, que aí sim eu faço a gestão remotamente do ponto de acesso. Obviamente, eu aproveito mesmo a central também para fazer os outros processos de segurança, seja perimetral, prestador de serviço, moradores, etc., etc. Porque hoje a gente entende que moradores em loteamentos abertos e fechados, horizontais, verticais, que seja, ele tem que ter uma autonomia de entrar e sair quando que ele quiser. Não deve ter intervenção de um ser humano para entrar dentro de um local que sou cadastrado. É meu. Então, por que alguém tem que barrar a minha entrada? Mas, por isso, tem que ter uma excelente tecnologia de biometria para identificar que eu sou eu. Tá? E por isso que a arquitetura é muito importante, para a gente ter os bloqueios nos locais corretos, que não permite a entrada de carona, seja de transeunte ou de um veículo na sequência. Por isso que a gente tem que pensar na solução como um todo. É um desafio, mas esse é o caminho. Quando o senhor visualiza que o governo, do modo geral, usa a estrutura, que se eu buscar uma imagem, quando você precisa de uma informação, quando é inverso, eu não consigo, quando, por exemplo, visamos integrar uma leitura com banco de dados cinéticos. O que posso fazer forçar essa integração? Eu comentei anteriormente a respeito disso, quando eu falei da integração do leitor de placa nos órgãos públicos. Pessoal, ainda temos caminho para fazer. Acho que os governos e os gestores dos órgãos públicos hoje estão começando a entender a importância dos recursos privados na segurança do cidadão. E cada vez vai nascer mais aplicativos, mais soluções, mais integrações, mais conversas para a gente usar as informações. Pessoal, informações de maneira geral, que seja leitura de placa, imagem, um evento, uma ocorrência, se a gente só armazena essas informações, a gente não analisa, não avalia, é rasgar dinheiro. É rasgar dinheiro. A inteligência artificial está vendo aí e vai ajudar a gente muito a respeito disso. Tá? Então, uma vez que a gente coloca uma camada de software que vai analisar as informações que estão no Big Data, no Lake Data, tá? E isso vai criar, vai poupar as informações na cara do tomador de decisão, aí a gente vai entender que essas informações que a gente está investindo hoje vai trazer retorno para a gente. Isso está acontecendo de maneira muito modesta ainda, muito caro, mas esse é o caminho. O trabalho nosso nos projetos é desenhar uma arquitetura de informações centralizada. Então, todas as informações têm que chegar em uma única caixa de entrada, seja imagem, seja relatório de ocorrências, seja sistema de banco de dados de controle de acesso, automação,
eventos de incêndio, aí vai. Uma vez que eu concentro todas as informações e eu coloco uma camada de inteligência artificial, aí eu faço jus desse investimento. Senão a gente está usando só a informação para a gente descobrir o passado. E não é trabalho preventivo. Isso não é uma coisa que a gente entende que seja muito efetiva. Infelizmente, nosso desafio cada vez mais é buscar como trabalhar preventivamente. Aquele conceito do mito de segurança israelense. Trabalha proativamente, pensa antes de chegar no rio e descobrir que não tem ponte. Então, tem que chegar e pensar, e se isso acontece? Estou preparado ou não estou preparado? Eu tenho informação ou não tenho informação? E, pessoal, a gente, como bem vocês imaginam, grande parte de vocês sabe, quando vem a ocorrência, quando vem a crise, a adrenalina toma conta do cérebro, a gente se perde e toma decisões erradas. Mais uma pergunta? Além da utilização dos drones, quais são as mais novas tecnologias que se utilizam em condomínios horizontais de grande extensão no Brasil? Excelente pergunta, estava no meu slide lá, você pode ver. O grande problema em condomínios horizontais é o perímetro. Enquanto que no condomínios verticais, o problema é controle de acesso, a vulnerabilidade está no controle de acesso, no condomínios horizontais é o perímetro. Perímetro a gente tem que entender que conceitualmente, uma vez você criando uma barreira, seja física, eletrônica, é questão de tempo você ultrapassar ela, tá certo? Só depende dos meus recursos que eu tenho. Eu posso cavar, eu posso quebrar, eu posso pular. Só questão do tempo, da minha ousadia, da minha coragem. Então, a gente entende que barreiras eletrônicas e físicas em condomínios horizontais, ele tem que ser considerados, mas com uma certa ressalva. Uma coisa que vocês têm que entender com condomínios horizontais, vou descrever um cenário. Você colocou uma certa tecnologia de detecção de um alarme perimetral que seja. E este alarme vai chegar na central. Então, a central vai saber que houve um disparo de alarme numa zona X, esta zona tem 500 metros, e você acionou a ponta-resposta para se deslocar até esse local. Pessoal, noite, qual a probabilidade a ponta-resposta identificar o invasor? 0. A probabilidade de ele chegar numa residência e cometer qualquer crime é certa. Não tem como a gente não tem tempo hábil do momento da identificação até a chegada do ponto, a identificação do humilhante. Isso é uma coisa que a gente sempre pede para os incorporadores considerar dentro dos projetos. A gente tem que colocar recursos tecnológicos na segunda camada de proteção. Então, passagens obrigatórias, ruas, eles têm que ser monitorados com imagem também. Aí também faz sentido colocar o sistema de videoanálise, porque é um ambiente limpo. Eu não posso colocar o videoanálise na área perimetral, porque videoanálise na área perimetral, ele vai me trazer muito alarme, aquilo que a gente chama falso positivo. Tem um condomínio que a gente conhece, no interior de São Paulo, que tem um operador que custa 15 mil reais por mês, porque ele tem que apagar alarme falso do sistema, devido aos sistemas de videoanálise que foi colocado no perímetro, senão o sistema trava. Porque videoanálise em um ambiente externo, ele é ainda muito... não dá resultados muito boas. Quando colocam videoanálise no perímetro de Israel com a faixa de Gaza, funciona, porque tem quilômetros limpos, uma área árdua, não tem vegetação nenhuma, então é fácil identificar. Agora, com a vegetação, com condomínios que tem apps inseridos dentro deles, tem água, tem chuva, tem muito sujeira na imagem que não permite você identificar com precisão qualquer ação. Mas tem tecnologia que estão vendo aí, ainda está caro, mas é aplicável, principalmente em pontos importantes, que são câmeras térmicas
câmera térmica, como identifica calor, então ele permite você identificar na hora qualquer invasor. Tá vendo, tem uma tecnologia israelense que está sendo comercializada aqui pela Ogen, uma empresa brasileira que está trazendo essa tecnologia, que são minas eletrônicas, que detecta vibrações do solo. Tem a fibra óptica, que ela depende da fibra óptica e o centralizador da fibra óptica, que você pode identificar com mais precisão o ponto de invasão. De novo, uma coisa que vocês têm que entender que é o seguinte, segurança perimetral, o custo, quanto maior o custo, menos alarme falso. Quanto maior o custo, menos alarme falso. Maior custo em quê? Na tecnologia que está sendo empregada. Se você vai colocar uma cerca elétrica em cima do seu muro e você coloca uma centralizadora a cada quilômetro, é mais para satisfazer a falsa sensação de segurança do seu cliente que realmente proporcionar segurança para o seu empreendimento. Eu entendo que é necessário, porque isso inibe, o meliante tem que entender que aquele ambiente tem segurança, e segurança é muito visual, por ambos os lados, principalmente em loteamentos abertos. A gente sugere muito a questão de colocar dispositivos visuais, seja totem, sejam placas grandes, área monitorada. Vocês viram aquele exemplo que no Jardim das Perdizes que a gente colocou. Tem lugares que a gente consegue colocar, eu vi uns bairros que colocam uma faixa, sabe, pintada, vigilância comunitária, liga 190, porque segurança, a sensação de segurança, ela é criada também por elementos visuais. Então, isso é uma coisa muito importante para ser considerado em projetos também. Mais alguma coisa? Quais tecnologias com maior custo-benefício poderão ser utilizadas em bairros abertos? Boa pergunta, difícil a resposta. Se você me pergunta, você tem que fazer um projeto de bairro de loteamento aberto, quais os subsistemas você tem que considerar? Leitura de placa, nos acessos e nos pontos internos, conforme eu expliquei. Câmeras para olhar também calçada, porque amanhã, com reconhecimento facial vindo à tona, uma vez que a gente tem câmera olhando a calçada, eu consigo identificar as pessoas que estão passando naquele ponto. Acho que é muito importante. Outro recurso importante é implantar uma central de controle da associação. Tá? Pode começar simples, mas ele deve centralizar as informações e tem que ter uma operação de toda essa tecnologia. Se a gente vai deixar isso só na mão dos moradores, gente, a probabilidade de resultado é quase zero. Alguém tem que fazer o trabalho. Infelizmente, na cultura brasileira, a gente gosta que outra pessoa faz o trabalho para a gente. Obviamente, tem que pagar, e isso tem que ser importante, conforme eu falei, tem que ser previsto no CAPEX e no OPEX, no lançamento do empreendimento. Então, a infraestrutura para toda essa tecnologia tem que ser prevista, e tem que ter um custo o associado ele tem que considerar esse custo na despesa mensal dele. Hoje tem aplicativos bem bacanas que estão sendo implantados nos bairros. Uma delas que eu conheço é a Urbane. É um aplicativo que você tem um timeline igual ao Facebook, mas com moderação, onde você compartilha informações com os moradores. Você acessa câmeras, tem um botão de pânico, você pode acessar outras informações necessárias do bairro que é de interesse comum. Eu acredito muito na questão de vigilância comunitária, ou vigilância solidária, como chama, mas tem que ter uma certa disciplina, tem que ter algum gestor deste processo, senão pessoas acham que tem, mas na verdade não tem. Tem vários aplicativos que a gente tem no celular que a gente não usa. Por que nós todos maiores usam o WhatsApp? Porque ele traz resultados, né? Então, a gente, uma vez você cria rotinas do usabilidade desse aplicativo, eu acho que ele começa a entrar na consciência
do usuário, de tal maneira que, uma vez tendo a consciência, tem informações, e uma vez tem informações, você consegue analisar, fazer análise e chegar a conclusões, e buscar resultados por a sua responsabilidade. No caso de um empreendimento aberto, a Associação de Moradores, como tem funcionado a regulação do uso da captação de imagem eletrônica por parte do poder público? Isso é permitido? Deve ser uma lei municipal que permita o monitoramento no ambiente público? Eu não sou especialista neste mundo jurídico, mas, por nossa experiência, o City Câmeras está aí, mostra, uma vez que o órgão privado permite integrar as câmeras dele junto com os órgãos públicos, a imagem está lá armazenada. Órgão público, dificilmente, ninguém vai olhar, não sei quantas milhares de câmeras hoje estão sendo monitorados em São Paulo, mas não tem ser humano que vê estas imagens, isso não existe. Então, ele é usado para depois, para descobrir ajudar obter alguma informação, para identificar algum meliante, algum carro, alguma placa de carro, até para saber o modus operandi, como que a coisa foi feita, para ver se você pode impedir uma ação similar em outro ambiente, em um outro momento. Mas imagens com BO, você tem que entregar. Teve um caso recente que houve até uma batida de carro num cliente nosso. A vítima queria as imagens do cliente, falei, a gente cede, mas só com BO, e ele trouxe o BO, a gente gravou, salvamos num pendrive as imagens e demos para ele, demos para o órgão público as imagens, para eles tentar descobrir o meliante. Isso que eu posso responder a respeito disso. Podemos, então, pensar em uma solução integrada de sensores de vibração, fibra, cabo, microfones, câmera... Sem dúvida. Gustavo, tem dinheiro? Essa é a pergunta que eu faço para você. De novo, você lembra aquela pergunta, o que a gente quer em termos de padrão, conforto e custo? A solução aqui, em termos de padrão, é maravilhoso. Acho que com isso, integrando vários tipos de tecnologias, a gente consegue trazer um altíssimo nível de proteção, mas tem que ter um bom, excelente apetite de gastar CAPEX e OPEX. Próximo. Acho que será o último. Ótimo. Só agradecer. Gente, eu super agradeço a oportunidade, a DIT, eu agradeço a paciência de todo mundo. Nosso conhecimento está à disposição de quem quiser. Nossos contatos estão aqui na tela. Eu estou no LinkedIn, estamos nas redes sociais. Será um prazer compartilhar nosso conhecimento para agregar segurança e bem-estar e tudo que a gente quer para os nossos clientes, aquilo que a gente quer para a sociedade brasileira no mundo. Novamente, obrigado por esta oportunidade. Um abraço a todos.